Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPES e continuando a nossa série Ciclos da Natureza, hoje a gente vai ver a segunda parte do ciclo do nitrogênio. E na minha opinião, eu acho que é a parte mais emocionante, não é? Nós vamos ver hoje assim, um experimento que Ernst fez que mostra a genialidade dele em entender como a natureza funciona. Ernst fez centenas e centenas de experimentos na fazenda dele. Mas esse, por uma sorte do destino, eu estava na fazenda e ele tem grande importância hoje, a gente vê o resultado dele. Então, continuando aqui, a gente falou na primeira parte sobre as leguminosas, que se associam com o Rhizobium, que é uma bactéria que penetra na raiz e cria um entumecimento, não é? E vive nessa simbiose com as raízes das leguminosas. Agora a gente vai falar sobre a fixação de nitrogênio de vida livre. E a primeira vez que eu tive contato com esse processo de vida livre, fixação de nitrogênio, foi numa palestra da professora Christine Jones, que ela mostrou e explicou claramente como isso funciona, e a apresentação de hoje é baseada, boa parte dela, nos trabalhos da professora Christine Jones, da Austrália. Então, o que é essa rizobainha? É um agregado de solo que se forma no entorno das raízes. Então vocês podem ver aí, quando você tira, sem puxar, você com a pá, você cavoca, tira uma planta, sacode, e aquela terra que fica agregada nas raízes, nessa outra imagem aqui dá para ver bem, ó, isso são os agregados e são as rizobainhas, ou seja, esses agregados feitos com as arqueias e bactérias, com a cola delas, amarrado com fungos, enfim, toda a vida, a microvida trabalha para construir isso. Mas quem vai fixar o nitrogênio é nesse ambiente que a professora Christine Jones diz que é quase anaeróbico. E que você vê que engraçado, no Rhizobium também é anaeróbico. Para ativar a nitrogenase, a enzima que pega o nitrogênio atmosférico e quebra ele. Aqui nesse agregado também aquele ambiente ali que forma essa estrutura com a terra no entorno das raízes, cria-se um ambiente ali anaeróbico que ativa a nitrogenase das arqueias e bactérias de vida livre, elas quebram o nitrogênio do ar, transforma ele num aminoácido e o fungo transporta isso para dentro da raiz. Ou seja, existe uma simbiose estreita entre as bactérias, os fungos, as micorrizas, tudo trabalha em conjunto. Não dá para a gente ter metade da microvida. Tudo trabalha em conjunto. Então a gente, vendo essas imagens, né, da professora Christine Jones, ou em outros sites, a gente falou, vamos ver as nossas plantas, será que elas têm rizobainha? Aí eu fui num lugar bem o extremo, né, que é um canteiro de germinação de sementes, que é basicamente areia, a gente colocou uma película muito fina aí de substrato, com mais nutrientes, mas embaixo é tudo areia. Aí nasceu algumas ervas, né? Então nasceu esse melão de São Caetano, que é uma erva medicinal, mas ela é considerada também invasora, né, nos cultivos. Aí a gente desenterrou essa erva que é 100% areia aí. Aí você vê que a planta forma uns agregados, mas quando a gente põe isso na água, isso se dissolve, não tem? Isso é a diferença grande que a professora Christine fala, tem que ter estabilidade à água. Essa estabilidade é dada quando você tem essa formação completa dos micro-organismos, né? Os fungos, as arqueias, as bactérias, e a gente vê que aqui não tem fungo. Olhando no microscópio, não tem fungo, é basicamente bactérias, porque isso é areia, 100% areia de rio, areia lavada, né? Aí a gente pegou outra planta, uma trapoeraba, também nesse canteiro de germinação de sementes, que é basicamente areia. A trapoeraba é uma planta mais valente que o melão de São Caetano, ela cresce. Melhorou um pouco a qualidade do solo, ela cresce. E essa ela estava enraizada fora do canteiro e entrou no canteiro e começou a enraizar. Aí a gente desenterrou com cuidado, olha o tanto de areia, a quantidade que ela agregou nas raízes. Mas isso ainda não é uma rizobainha assim, a planta está buscando fazer isso, né? Mas quando a gente mergulha isso na água assim, sem chacoalha, só mergulha, se dissolve completamente, porque não está completa essa rizobainha. Então essa mesma raiz, colocando na água, ela se dissolve. Aí a gente falou, vamos ver então no nosso plantio de centeio que nós temos agora no inverno. Então a gente foi lá, arrancou e você vê aí, ó, tem já esse solo se agregando na raiz, mas tem muitas raízes nuas.
E quando o Philip, que é agora um pesquisador que está aqui da Inglaterra, ele fez os cursos do Soil Food Web e ele está trabalhando conosco aqui, a gente está aprendendo a fazer composto, como a professora Elaine Ing recomenda, e no futuro a gente vai divulgar isso. Ele pegou o microscópio, pegou uma amostra desse lugar e foi olhar. Então, nos canteiros, do mesmo solo aqui, nos canteiros que nós plantamos tomate, ele falou, zero de fungo, zero de amebas, só tem bactéria, não tem? E o nematóide que eu encontrei foi um nematóide fitófago, ou seja, que ele vai sugar as raízes das plantas. Se tem pouco, isso é benéfico, mas se essa população explode, aí começa a gente ter prejuízo nos cultivos. Ou seja, a gente não tem ainda, isso era um pasto degradado que nós começamos, não é? Um pasto degradado que nós trouxemos calcário, pó de rocha, ecocil e esterco cru. E a gente vai ver o que acontece aqui, né? O problema de se usar esterco cru. E a gente desenterrou mais plantas. E a gente aproximou isso com a macro, né, do celular, a câmera macro do celular, e a gente vê, ó, basicamente são os agregados no entorno da raiz, aqui do trigo. E aí outro pé que a gente arrancou, ele ainda não está estável à água, ou seja, ainda não tem uma riqueza de fungos nessa rizobainha, né? E quando a gente dá um zoom ali na macro, e você vê também, você não encontra hifas de fungo, basicamente esse agregado feito pelas bactérias, arqueias, né? E pouquíssimos fungos, porque o Philip não encontrou fungo nas amostras, ou seja, nós estamos no início, nós estamos trazendo de volta a microvida. Quando você olha o solo aqui, um solo testemunha, e o solo da nossa agrofloresta, tem muito mais fungos na agrofloresta do que no solo testemunha do cerrado. E isso a gente viu num solo que é basicamente 100% arenoso, numa outra região aqui que nós fizemos uma agrofloresta que tem agora quase 15 anos que nós plantamos a agrofloresta, né? E ela tem muito mais fungos do que no solo testemunha que não foi mexido. Então a gente está no caminho. E como que a gente acelera esse caminho? É isso que nós vamos ver agora, para fazer com que as bactérias de vida livre, as arqueias, criem essa rizobainha no entorno das raízes. Então, tá aqui, ó, do lado um nódulo que tem o rizóbio ativo e do outro a fixação de vida livre nas rizobainhas. Tanto dentro dos nódulos, onde tem o rizóbio, como na rizobainha, é necessário um ambiente de baixa tensão de oxigênio, ou seja, praticamente anaeróbico, para ativar a enzima que quebra a molécula do nitrogênio atmosférico. Isso que eu acho super interessante, quando a natureza encontra um caminho, ela não reinventa a roda, simplesmente ela replica isso de outras maneiras, criando outros processos para fazer a vida prosperar. Isso foi um trabalho da professora Christine Jones. Na descrição do filme tem o link dessa apresentação. Ela apresentou isso numa fazenda na Finlândia, que estava na transição. Eles eram convencionais e quiseram ser orgânico. Então eles criaram várias parcelas, 20 parcelas, e testaram vários tipos de adubos biológicos, orgânicos, tipos de composto. E aí a professora Christine foi lá, e aí eles estavam analisando isso, né? Uma fazenda em conversão, teste de diferentes tipos de fertilizantes. E ela achou muito estranho, porque quando ela olhou as raízes, ela percebeu o seguinte: numa metade para baixo, as raízes nuas. Isso é um sinal de que foi usado nitrogênio sintético, fertilizante sintético, né? Nitrogênio solúvel. E na parte de cima, as rizobainhas. Ela falou, muito estranho. E ela perguntou para a proprietária, mas o que vocês fizeram? Vocês usaram de alguma maneira aqui nitrogênio químico? Ela falou assim, a gente estava testando, o consultor aqui resolveu colocar uma quantidade basal em todos os testes, para a gente ficar com um nível igual de nitrogênio no início. Impressionante isso. Aí você tem aqui a semente, para baixo da semente, onde foi colocado nitrogênio químico, não formou rizobainha. Na coroa da planta, onde não teve nitrogênio químico, mas foram colocados fertilizantes orgânicos e compostos, formou a rizobainha. Então, acima da semente, que não teve contato com o nitrogênio químico, formou rizobainha. Abaixo, que foi o crescimento inicial daquela semente, não formou rizobainha. Então a gente não pode, em hipótese nenhuma,
usar nitrogênio químico. E tá aqui você de novo vendo, ó, as rizobainhas aqui e em volta aqui, onde a semente nasceu daqui, não tem rizobainha, porque foi usado nitrogênio químico, né? Então, os locais de fixação de nitrogênio são dentro das rizobainhas, dentro dos agregados estáveis à água, baixa tensão de oxigênio. Então, se queremos saber se nossa comunidade de plantas ou nossos solos são capazes de fixar nitrogênio ou capazes de sustentar bactérias e arqueias de vidas livres, nós temos que ver se a planta tem essas rizobainhas estáveis à água. Então, uma avaliação de solo pode dizer mais que uma análise de laboratório. Se você não está tendo rizobainha, você não tem fungos, não tem a fixação biológica de vida livre trabalhando. Essa é a imagem que a professora coloca, ó, no pasto. O vizinho usa nitrogênio químico e a fazenda que ela estava trabalhando estava buscando eliminar o nitrogênio químico, já não usava mais, então formou rizobainhas, os agregados, você vê as hifas dos fungos, né, no entorno dos agregados, e ali as raízes nuas, sem fixação de vida livre. E ela fala algo super importante, que é o canal de energia fúngica. Quando você tem ali o estabelecimento da rizobainha, não tem só as arqueias e bactérias, tem os fungos. Então você cria um canal, uma conexão com a raiz ali, não é penetrando na raiz, mas é uma conexão ali íntima com a raiz, e os fungos vão fazer esse trabalho todo de transportar os aminoácidos para as plantas. Então, as micorrizas, os fungos também decompositores, né, eles são sustentados por esse canal de energia fúngica, junto com as arqueias e bactérias. Então, eles são importantes para criar as estruturas que a gente precisa no solo para fixar nitrogênio. Então, a gente vê aqui uma ectomicorriza, ou seja, aquela que fica em contato íntimo. Isso que você está vendo na cor creme são as hifas de fungos e ali aquela bolotinha numa raiz aqui. Olha o tamanho da expansão disso para buscar nutrientes, fósforo, água, essa conexão dos fungos com as raízes. Por isso que é fundamental a gente estabelecer os fungos no solo, né? A planta bombeia a energia da fotossíntese para o sociobioma. Sociobioma é a comunidade de micro-organismos, toda a cadeia trófica ali. Eles trabalham em conjunto, por meio de fungos e por meio do canal de energia fúngica. Ou seja, a planta elimina exudatos, os fungos capturam esses exudatos, sustentam bactérias, sustentam arqueias, se sustentam e vão buscar os nutrientes para as plantas. Os fungos não são capazes de fixar nitrogênio atmosférico, mas eles têm uma associação íntima, eles criam um biofilme de bactérias no entorno deles, tem bactérias dentro das hifas. Existe uma simbiose gigantesca entre os fungos, as bactérias e as arqueias, né? Então isso age como uma artéria para o transporte do nitrogênio orgânico, ou seja, na forma de aminoácido, para as raízes das plantas. Isso é fundamental, pessoal. A fixação biológica ela é inibida pela adição de fertilizantes nitrogenados. Quanto mais usamos fertilizantes, mais perdemos nitrogênios, porque a gente não tem a vida livre trabalhando. A vida livre fixando nitrogênio, a gente perde essa capacidade. A fixação biológica transforma o nitrogênio do ar em aminoácido, que é a melhor forma da planta absorver. Os estudos que mostram que a planta prefere primeiro o nitrato e segundo o amônio não são verdadeiros, pois foram realizados em solos mortos. Ou seja, muitas vezes, grande parte dos experimentos se faz em vaso, você homogeneiza o solo, mata todos os fungos, elimina a microvida e coloca adubo químico ali. NPK, nitrato, fosfato, cloreto de potássio, eliminamos a microvida. Então isso não tem nenhum valor para a vida no solo. É irrelevante esses estudos para a vida no solo. Então, quando a planta absorve nitrato, ela precisa produzir uma grande quantidade de carboidratos para transformar o nitrato em uma forma orgânica, numa forma amino, para então formar proteínas. Isso é um custo metabólico alto para a planta. E muitas vezes a planta não consegue transformar todo o nitrogênio inorgânico que ela absorveu na forma de nitrato e amônio. Por isso ocorre intoxicação no gado, ou seja, o gado vai absorver não o nitrogênio na forma de aminoácido, mas numa forma inorgânica. Então há muita pesquisa para isolar indivíduos, bactérias fixadoras de nitrogênio ou mesmo clones de bactérias. Mas muito dessas pesquisas não deram em nada, porque não adianta adicionar um micro-organismo na planta, na semente, no solo,
precisamos das bactérias, das arqueias, dos fungos, como uma equipe, um time, trabalhando juntos, eles funcionam em conjunto. O sociobioma, essa comunidade, o que a professora Primavera chamava de biocenose do solo. Nós só precisamos criar as condições certas para todos os micróbios trabalharem juntos. Então a gente não precisa criar planta transgênica que vai resistir à seca. Não, a gente precisa criar um bioma, um sociobioma, que as plantas vão se sentir bem ali. E a gente consegue produzir qualquer planta, ela se sentindo num ambiente adequado, com vida para ela. Então é isso que ela mostra. Os micro-organismos estão em tudo nas plantas. Eles estão no ar, eles estão nas folhas, eles estão dentro dos tecidos, eles estão nas sementes, nas flores, no caule, nas raízes. A planta é um ser holobionte, ou seja, as pesquisas de vanguarda dizem isso, o solo é o sistema digestivo das plantas. A planta é um ser holobionte, então o solo é como se ele fizesse parte da planta, esses micro-organismos que estão ali no solo. 85 a 90% dos nutrientes que a planta adquire é mediado pela microvida. Então é fundamental a gente buscar estabelecer a microvida. E é isso que o Ernest propõe. Tudo que a professora Christine Jones fala, Ernest Goethe vem fazendo há mais de 40 anos. E nós vamos ver hoje, assim, um experimento magnífico, pioneiro do Ernest. E a Christine Jones fala que a gente tem que ter diversidade de raízes, tanto temporalmente, como diversidade de raízes, a forma, a profundidade, porque elas vão explorar ambientes diferentes e vão criar o mais importante, uma microvida diversa, não é? Olha isso aqui, um experimento feito no Canadá, em Ontário, que eles plantaram só um nabo forrageiro, que chama radish em inglês. E a professora mostra, isso aqui está com uma deficiência de nitrogênio. Eles fizeram, misturando as plantas depois, mix, né? E olha que é impressionante, em várias apresentações, a professora Christine Jones, o agricultor regenerativo Gabe Brown citam Ademir Calegari, que foi pioneiro no Brasil, o professor Ademir Calegari, e ele trabalha hoje com agricultura de larga escala, ensinando os agricultores a fazer esses mix de cobertura. Isso foi na década de 80, muito antes de a gente ter esse boom hoje de agricultura regenerativa, né? Ademir Calegari, um brasileiro. E aí quando eles misturam as plantas, olha o que acontece. Some a deficiência de nitrogênio. Quando era só o nabo forrageiro sozinho, deficiência de nitrogênio. Quando eles plantam uma diversidade de até 12 plantas, não tem deficiência de nitrogênio. E não precisa ter nem leguminosa. Sem leguminosa, não tem deficiência de nitrogênio. Porque a diversidade cria diversidade de micro-organismos e eles trabalham junto. Ou seja, é um ditado antigo que diz, nem só de pão vive o homem, não é? Então, se você tem uma monocultura, você tem uma microvida monótona, só um tipo. Então eles não se conversam, porque eu falo para você, ó, chama o meu vizinho lá, o micro-organismo, olha, eu tenho pão, o que você tem? Eu também tenho pão. Todo mundo produzindo pão. E o que a gente vai trocar? Não temos nada para trocar, nós só temos pão, mas se um produz pão, outro produz hortaliça, outro produz nitrogênio, molibdênio, cobalto, níquel, ou seja, aí existe uma simbiose, uma cooperação, não é? Quando a gente tem diversidade de plantas. E esse experimento feito na Alemanha, Jena Diversity Experiment, começou em 2002. Então eles fizeram parcelas, olha só o tamanho, uma área grande, e eles foram fazendo parcelas e plantando o que eles chamam de grupos funcionais. Capins, leguminosas, ervas altas, ervas baixas, até 60 espécies de plantas. Eles faziam assim, uma parcela só uma espécie, outra parcela com 2 espécies, 2 grupos funcionais, 3 grupos funcionais, 4. E aí depois de 4, eles tinham 8 espécies, com 4 grupos funcionais. É o quê? Capins, leguminosas, ervas altas, ervas baixas, de famílias botânicas diferentes. Então, para medir parâmetros como produção de biomassa, insetos, atividade microbiana, solo, balanço hídrico, carbono nos solos e os ciclos principais, dos principais nutrientes. Isso durou vários anos, mais de 15 anos. Vendo o que acontece quando a gente traz diversidade e tem diversidade de famílias botânicas, os que eles chamaram de grupos funcionais. Quando eles falam ervas altas, ervas baixas, isso logo me vem à mente assim, a estratificação.
que Ernst estudou por mais de 40 anos. Eles estão buscando estratificar para otimizar a fotossíntese. Então tá aí uma imagem do experimento, envolveu dezenas de pesquisadores aí, ó, trabalhando nas parcelas, trabalhadores, muitas pessoas, né? E alguns milhões de euros aí custou esse trabalho. E eles descobriram o quê? E aí eles fizeram doses de nitrogênio em cada parcela. 0, 100 kg por hectare de nitrogênio, significa 100 kg por hectare de nitrogênio, significa você colocar 200 kg de ureia por hectare, né? Então, parcelas com 8 espécies, 2 espécies de cada grupo funcional. Então, se eu tenho uma parcela com 8 espécies, 2 leguminosas, 2 tipos de capim, 2 ervas altas, 2 ervas baixas, de famílias botânicas diferentes, as ervas, né? E aí, eles compararam as parcelas com monocultura, só uma espécie, com parcelas com 4 espécies, com 8 espécies, até 16 espécies. O que eles descobriram? Parcelas com 8 ou 16 espécies de planta que não foram adubadas com nitrogênio produzem mais biomassa, mais rendimento do que parcelas com 1 ou 2 espécies. Ou seja, a monocultura adubada com 400 kg de ureia produz menos do que as parcelas com 8 espécies com 0 de adubação. Isso é inacreditável. Então é melhor nós termos 4 espécies de 4 grupos funcionais do que 8 ou 12 espécies e somente 2 grupos funcionais. Então se eu tenho lá uma parcela com 8 tipos de capim, isso é pior. Ou com 2 tipos de capim é pior do que eu ter uma parcela com 4 grupos funcionais. Ou seja, eu tenho 2 gramíneas, 2 leguminosas, 2 ervas altas, 2 ervas baixas, de famílias botânicas diferentes. A diversidade é muito mais positiva para fixação biológica de vida livre, para fixação do nitrogênio. É fundamental isso. Assim a gente vai estabelecer os processos naturais. Então, colocar 400 kg de ureia por hectare em monocultura não produz mais do que trabalhar com 4 grupos funcionais. E sem leguminosa, sem risóbio. 4 grupos funcionais é duas gramíneas, ervas diferentes, sem leguminosa. Famílias botânicas diferentes. Ela diz isso. Fixa mais nitrogênio do que você plantar uma monocultura e colocar 400 kg de ureia. Então, asteráceas, leguminosas, gramíneas, brássicas, plantas que não crescem ao mesmo tempo, que não têm o mesmo tipo de estrutura de raízes ou caminho fotossintético, ou seja, você tem as gramíneas são C4, as outras plantas de folha larga são C3. A gente está criando diversidade de caminho fotossintético e criando diversidade de famílias botânicas. Isso produz mais nitrogênio do que a monocultura. A gente não precisa adubar. Então, vários experimentos em várias partes do mundo mostrando isso. Quando deixamos o solo parado e descoberto, temos uma grande inibição dos processos de fixação de nitrogênio. Então, a grande questão, você tem uma monocultura onde coloca 400 kg por hectare de nitrogênio, de ureia, e isso produz menos que uma policultura. Então nós estamos jogando dinheiro fora há dezenas e dezenas de anos. E olha, o experimento que Ernst fez na virada do século. Ernst montou esse experimento na fazenda dele na Bahia, fazendo várias parcelas e testando densidade de árvores. Está aqui uma das parcelas e foi um resultado, pessoal, brilhante. A gente vai ver esse experimento no capítulo final do ciclo do nitrogênio no próximo episódio. Encontro vocês lá. Até mais!